Olá, eu sou Edilena Cristina Paz, fonoaudióloga e apresentadora deste canal. Iniciaremos o vídeo de hoje com uma pergunta. Você sabe o que significa a sigla TEA? É transtorno do espectro autista e é este assunto que abordaremos hoje. Falaremos sobre o trabalho do fonoaudiólogo voltado para essa área, juntamente com a equipe multidisciplinar, pensando no desenvolvimento da comunicação, linguagem e habilidade social das pessoas com autismo. Para conversarmos sobre o assunto, convidamos a fonoaudióloga, especialista em saúde da família e mestranda em Saúde da Comunicação Humana pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Heloísa Nascimento. Olá, Heloísa, tudo bem? Olá, Edi, tudo bom? Elo, fala pra gente, inicialmente, para que as pessoas entendam o que é o transtorno do espectro autista. Certo. O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que acarreta prejuízos nas habilidades de comunicação, comportamentos restritos e repetitivos e também algumas questões de hiper ou hiporreatividade sensoriais. É uma patologia Sim, e ela tem grau? sim, nós temos atualmente uma nova classificação de 3 níveis de suporte: nível 1, nível 2 e nível 3. E quais as diferenças entre esses níveis? Todos os níveis eles podem estar associados ou não à deficiência intelectual, o que vai acarretar a diferenciação o quanto aquilo impacta a vida do indivíduo de acordo com as habilidades que ele já possui. Então, dificuldades e prejuízos na comunicação, o quanto essa criança, ou adolescente ou adulto precisa de suporte para se desenvolver socialmente, questões de vida diária, o quanto essa pessoa também, esse indivíduo, precisa de um suporte para realizar algumas atividades, e a independência. Tá, então toda criança ou toda pessoa que tem o autismo, ele vai ter um comprometimento no QI, na inteligência, na cognição. Não é geralmente de cognição, né? Se tiver atrelado à deficiência intelectual, sim, há um prejuízo cognitivo ali. Existem outras questões, né, um pouco mais abrangentes e mais técnicas, de inflexibilidade cognitiva, rigidez cognitiva, que aí sim podem acarretar algumas dificuldades na vida dessa criança ou pessoa com autismo. E uma coisa que a gente vê muito relacionado ao autismo é a questão da criança não ter um contato, muitas vezes visual ou de toque. Isso é real? Sim, aí entra nas questões sociais de interação, intenção comunicativa. Esses prejuízos você pode observar logo na primeira infância, né? Alguns bebês fazem pouco contato visual, outras crianças têm dificuldade de iniciar uma interação, não se aproximam de crianças do mesmo par de idade. Então, isso é real, sim. A dificuldade no contato visual, ela vem também de uma questão de quando a gente faz um teste de contato visual, muitas vezes foi identificado que essa criança ela olha para as extremidades do rosto, ao invés do centro, por uma questão mesmo neurológica, de onde as áreas estão afetadas. E existe o risco de, ao fazer o diagnóstico, não digo confundir, mas de repente parecer com outro tipo de patologia, estar próximo a outro tipo de patologia? Sim, hoje em dia a gente tem uma crescente no diagnóstico de autismo, tá ficando mais falado, mais reconhecido, os médicos estão conseguindo diagnosticar mais, isso por muitos fatores. Um, pela informação que está chegando a muitos profissionais estão tendo um olhar mais clínico em relação a isso.
Outros estão sendo diagnosticados tardiamente, justamente porque passaram a vida inteira se adaptando a algumas dificuldades, mascarando, no caso do autismo em mulheres, também a gente chama isso de masking, que elas mascaram muito, imitando comportamentos, tentando se adequar ao meio, e às vezes passa sem ninguém perceber. Então, hoje os profissionais estão conseguindo diagnosticar isso de forma mais precoce. Mas também existe o caso de a gente ter alguns outros transtornos do neurodesenvolvimento, ou no caso, dentro da fonoaudiologia, a gente tem um diagnóstico que é o TDL, que ele é o transtorno do desenvolvimento da linguagem, que em algumas características ele se assemelha ao TEA, mas eles não são comorbidades, então eles não podem coexistir. E aí a gente acaba emplacando em algumas crianças que têm às vezes um TDL e também por a gente estar nesse boom do autismo, receberem um diagnóstico um pouco mais rápido de autismo sem grande investigação. Tá, então, pelo que eu entendi, há uma grande importância aí com relação a ter uma avaliação de uma equipe multidisciplinar para que seja fechado o diagnóstico de TEA. É isso mesmo? Sim, é importante uma avaliação conjunta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, neurologista, neuropediatra, psiquiatra também estão muitas vezes presentes na equipe multidisciplinar e estar muito ciente de que as características elas precisam causar um prejuízo, né, em todas as habilidades e vida desse indivíduo. Não só, eu acho que eu tenho alguma característica, ou então, meu filho, ele anda na ponta do pé. É autismo? Não, não é autismo. A gente precisa investigar, precisa com certeza ter esses déficits em comunicação social, interação e comportamentos repetitivos e restritos. Tá. Agora, Elô, saindo um pouquinho do autismo e indo para a questão profissional, fala um pouquinho pra gente sobre tua formação acadêmica, tua experiência, como você chegou a trabalhar nessa área. Certo. Eu me formei em 2019, ali no comecinho do ano, né? Foi quando eu fiz minha colação pela FMU, Faculdade Metropolitanas Unidas, na graduação de fonoaudiologia. E após isso, eu estava fazendo estágio em prótese auditiva. Fiquei um ano fazendo estágio em prótese e me surgiu a oportunidade de ir para a área clínica, trabalhar com diversas patologias, desde criança até adulto. Então, eu fui trabalhar numa clínica. Fiquei lá por mais ou menos uns 6 meses, até uma psicóloga que trabalhava com autismo passar um dia, acompanhar um atendimento meu, e ela falar: Elô, você tem muito jeito com criança autista. E essa criança ainda não tinha a liminar do convênio, então ela passava por atendimento convencional, né, sem ser um atendimento priorizado para autismo. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, tá vindo tanta criança sem o diagnóstico fechado, acho que eu vou estudar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre análise do comportamento aplicada, que é uma das abordagens também que se usa no tratamento do TEA. E aí fui me apaixonando. Quando eu vi, eu já estava dentro do autismo 100%. Fui correr atrás de algumas especializações, então eu fiz especialização em saúde da família, iniciei uma especialização também em transtornos do neurodesenvolvimento, tá em andamento. Fiz aprimoramento em fala, linguagem, transtornos motores da fala, que também é um índice alto na primeira e segunda infância. Fiz também algumas especializações mais específicas, então eu tenho PROMPT nível 1, nível 2, que é para crianças com apraxia de fala na infância. Tenho também algumas abordagens e certificações em comunicação alternativa, então fiz o POD, Core Words, e agora o mais recente foi o projeto Impact, que é onde eu vou levar a minha linha de pesquisa, que é uma abordagem, né, uma prática baseada em evidências de treinamento com comunicação social para os pais de crianças com autismo. Abordaremos sobre esse assunto bem no finalzinho do nosso episódio de hoje, sobre o trabalho que a Heloísa está começando, o projeto de pesquisa dela, do mestrado. Falaremos no final do episódio, porque é muito interessante. Heloísa, você falou aí em questão de abordagem terapêutica. Para você tratar o transtorno do espectro autista, a gente sabe que tem várias abordagens terapêuticas. Sim. Quais são essas abordagens? Quais são os tipos de abordagens? Então, é muito importante a gente ter também definido qual que é o perfil da equipe ou então do profissional.
Hoje em dia, a abordagem que a gente mais conhece nesse meio, né, do TEA, é a análise do comportamento aplicada, que é a ABA. Ciência ABA é uma ciência baseada em evidências, tem vários estudos em relação a isso, e derivado dela existem outras metodologias. Então, a gente tem algumas abordagens naturalísticas também, que são utilizadas e qualquer profissional da equipe multi pode realizá-las. Então, como que é a minha prática, assim, e também para todos os fonoaudiólogos que tiverem interesse nisso, pensarem. Fonoaudiólogo é o profissional capacitado para trabalhar a comunicação e a linguagem. Eu não sou fonoaba, é porque o nosso conselho não tem essa especialização, a gente não tem essa certificação, isso não é reconhecido. Então, eu utilizo algumas abordagens da análise do comportamento nos meus atendimentos, pensando que as minhas crianças algumas vezes têm comportamentos inadequados, precisam de alguma motivação e programas mais estruturados, mas a parte de comunicação, fala e linguagem vem da minha experiência como fonoaudióloga. Mas essa é uma linha que se segue, se vê hoje em equipes multi muito fortemente. E aí vão ter outras abordagens. O Denver, que é mais para intervenção precoce também, que é uma prática baseada em evidências. E aí, dentro das estratégias naturalísticas, a gente vai ter o Jasper, que foca em outras áreas de brincar simbólico e outras, né, coisas importantes também que o TEA tem e precisa trabalhar. Temos o Impact, o CERTS também é outra abordagem importante e baseada em evidências. Essas são as mais conhecidas, as mais famosas, assim, que a gente vê na nossa prática. Mas é isso, o fonoaudiólogo, ele precisa estar ciente de que ele está numa equipe multi, todo mundo tem ali o seu papel, mas a fala e a comunicação são do fonoaudiólogo. E não se esquecer da comunicação alternativa também, que é muito importante, principalmente do público que a gente está falando. Ótimo. E sobre o teu trabalho, qual que é a abordagem? Explica pra gente como é que é essa abordagem. Certo, atualmente o modelo de clínica que eu supervisiono, eu sou supervisora da equipe de fono. A criança, ela tem a porta de entrada. A criança, hoje a gente está recebendo bastante adolescente por conta dos diagnósticos tardios. Então, eles entram já com o diagnóstico fechado, muitas das vezes, pelo psicólogo da equipe. Ele faz uma anamnese, inicia a avaliação dele, e aí essa criança passa com as avaliações específicas da equipe. Então, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, que também é muito importante nessa equipe multidisciplinar. Pet terapia faz um sucesso com as crianças. Eu imagino que não é É só com as muito crianças, bom. não. Sim. Então, a criança, adolescente, ele passa por essas avaliações específicas. No final de tudo, a equipe se reúne e monta um planejamento terapêutico. Cada um com o seu planejamento terapêutico, com alguns objetivos em comum. Essa criança, ela pode ou não, mas a maioria das vezes ter acompanhante terapêutico na escola e em casa também, isso é importante, porque muitas das habilidades sociais são trabalhadas na escola, e esse acompanhante terapêutico, ele é um ponto importante para a gente nessa intervenção, né? Então, a intervenção, ela é focada nisso, que cada especialidade tem para contribuir e a gente junta tudo para avançar os objetivos com aquele indivíduo. Você tocou no assunto importante, a questão da participação dos pais no processo da terapia. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, é muito importante, cada vez mais estudos vêm mostrando que quando os pais estão dentro da sala, os pais eles são muito motivadores muitas vezes para essa criança, esse adolescente, e a intervenção, principalmente quando ela é na clínica ou na escola, ela é uma parte do dia daquele indivíduo. Então, o restante do seu dia, ele vai ser engajado, ele vai ser motivado pelos pais e pela família. Muitas evidências trazem isso do quanto o acolhimento dos pais, do quanto eles replicarem também algumas abordagens que a gente usa em terapia, evolui muito nos objetivos que a gente planeja para o indivíduo. E conta pra gente assim, se você tem assim algum caso curioso, alguma situação curiosa que dentro do processo terapêutico evoluiu de uma forma muito positiva. Sim, a gente vai aprendendo ao longo dos anos, principalmente por ser um assunto mais novo, a gente vai aprendendo junto com os atendimentos e vai buscando informação. Então, o que me marca muito é a partir do momento que eu comecei a introduzir a comunicação alternativa nos meus atendimentos.
A gente precisa fazer uma avaliação toda especializada, um planejamento terapêutico voltado para as necessidades complexas de comunicação desse indivíduo, mas o quanto as crianças evoluíram muito mesmo em comunicação, linguagem e fala. Muitas vezes chega a queixa no consultório de que ele não fala. O desejo dos pais é sempre a fala. Eu quero que fale, eu quero que se comunique muito bem. E aí eu sempre tento mostrar para a família a diferença de comunicação, fala e linguagem. Tudo isso precisa estar junto e isso é muito importante. Então, pensando no autismo, a maior dificuldade deles não é propriamente dita na fala, quando a gente pensa de uma forma técnica, né? Não são crianças que têm grandes dificuldades em fonologia, que são sons da fala. São crianças que não se comunicam, têm dificuldades e necessidades de comunicação. Então, quando a gente entra com a comunicação alternativa, que a gente modela para aquele indivíduo que um comportamento inadequado pode ser substituído por um quero, por um me dá, ou então, muitas vezes, mostrar a sua emoção. Eu estou me sentindo cansado, eu não quero essa terapia, eu quero deitar, fono. Ou então, eu quero um abraço. E assim, a gente vê aquilo como eles olham pra gente de uma forma muito bonita. E quando os pais chegam pra gente e falam, olha, apontou na prancha, então foi lá no comunicador de alta tecnologia e mostrou que queria comer, que estava com fome, que é uma sensação difícil para eles reconhecerem muitas vezes. Ou então que queria carinho, que queria um abraço. Ai, que maravilha. Então, eu tenho muitos pacientes que ao longo do caminho me marcaram nesse sentido. E eu acho que quando a gente consegue comunicar para aquela criança que eu também estou te ouvindo, você também pode se comunicar, é lindo e a gente vê avanços em fala e em linguagem, porque a gente trabalhou comunicação. Então, esse processo de evolução, nesse sentido da comunicação e até mesmo do sentimento, Sim, ele acontece mesmo. acontece. A gente tem um estereótipo muitas vezes de que crianças com TEA são agressivas, não têm Isso. sentimentos, ou então não sabem expressar, e elas sabem. Eu falo que para mim a minha primeira alegria quando eu iniciei na comunicação alternativa foi o dia que meu paciente virou para mim e falou: "Sua chata". Na prancha de comunicação, porque entender essa sutileza, né? A nossa comunicação, principalmente a gente que tem vários termos sociais, é muito sutil e é abstrata. Então, ele entender o que é chato, não estou gostando disso, vamos brincar ao invés de só fazer atividade e demanda. Isso é muito importante. Então, reconhecem sim sentimentos quando isso é trabalhado. Mostrado no contexto. Então, teve algum inadequado, chorou, se jogou no chão. Olha, você está triste, você está chateado, você está bravo. O quanto aquilo, olha, verdade, eu estou. E eles começam a fazer coisas assim lindamente. Eu falo que eu sou super surpreendida toda semana nos atendimentos. Isso é muito gostoso, né? No processo terapêutico, né? Isso é muito motivador. E você falou em prancha de comunicação. O que é a prancha de comunicação? Então, quando eu falo de comunicação alternativa, a gente tem vários métodos dentro e abordagens, então são diferentes. Métodos específicos que eu acho que são os mais famosos é o PECS. Pode também estar entrando bastante em questão ultimamente nos atendimentos. O PECS, ele não é uma comunicação robusta, que a gente chama. Então, ele não dá para trabalhar muitas funções comunicativas. Ele é mais trabalhado pedidos e comentários. Não é uma abordagem que eu utilizo hoje em dia, porque eu entendi que eles têm muito mais para mostrar, além de só fazer pedidos. Então, hoje eu utilizo o POD e a abordagem do Core Words, que é uma abordagem que ela pode estar dentro do POD também, que ela foca em palavras essenciais e palavras acessórios. Então, palavras essenciais vai ser de forma muito mais frequente mostrado para aquela criança ou indivíduo, né, que adultos também utilizam. Isso na prática seria mais ou menos como? Explica pra gente. A gente pode ter de duas formas, em baixa tecnologia e alta tecnologia. Em baixa tecnologia pode ser uma pasta de comunicação alternativa que tem os símbolos. Então eu posso ter ali pronomes, então eu, você, eles, elas, e é tudo categorizado por cor. E eu posso ter alta tecnologia, figuras, isso. A gente chama de símbolos porque eles estão todos juntos, não estão separados.
E a alta tecnologia que pode ser por um dispositivo Android ou iPad também, que a gente utiliza bastante. E aí dentro deles vem um aplicativo que, né, o profissional instala. É importante frisar que a comunicação alternativa não é só do fonoaudiólogo. Outros profissionais podem fazer os cursos e trabalhar isso na área de autismo ou com crianças com paralisia cerebral, então ela é multimodal. E pode ser por alta tecnologia, a gente instala esse aplicativo e aí a gente monta um dispositivo comunicador para aquela criança com base nas necessidades dela. Também são símbolos e alguns dispositivos falam a palavra. Então, na hora que você aperta, além da gente falar também, o dispositivo fala em voz alta. Ok. Heloísa, vamos abordar agora sobre o teu trabalho, teu projeto do mestrado. Certo. Fala um pouquinho dele pra gente. Então, ele surgiu com a ideia em dezembro do ano passado. Eu fiz uma certificação, que é o Projeto Impact, fiz o nível 1 Beginner, traduzido aqui para o português, pela Inclusão Eficiente, e foi uma abordagem porque eu sentia muita necessidade de ter algo estruturado, baseado em evidências, além de só terminar minha sessão e falar para o pai ali na porta como que foi o atendimento, como que a criança está se desenvolvendo. Eu queria de fato que os pais participassem e tivessem, olha, primeira sessão a gente vai fazer tal objetivo e eles entrassem na sessão junto comigo. Então fui pesquisar, eu encontrei duas abordagens, o Running e o Projeto Impact. Aguardei qual que ia vir primeiro, né? E o Impact veio de forma, né, com tradução simultânea, então eu realizei a primeira etapa e me apaixonei pela clareza dos objetivos, pelas etapas que têm que ser cumpridas. Então, ele é um método bem dinâmico, é uma abordagem bem dinâmica, pode ser feita tanto online quanto presencial. Tem um número de sessões e uma carga horária também que deve ser respeitada dentro das possibilidades também de cada país. É isso que é também uma das questões do nosso trabalho. Ele é um método dos Estados Unidos, foi, né, principalmente fundado lá. E ele traz isso, focado em engajamento, linguagem, imitação e brincar. Então, são esses os 4 pilares dele. E aí ele ensina pais e cuidadores a como intervir nessas áreas, que são áreas que a gente sente que tem mais dificuldade dentro do transtorno do espectro autista. Então, a gente pode trabalhar a linguagem, a comunicação, engajamento, imitação e brincar. Surgiu essa ideia de fazer o mestrado por conta da abertura das inscrições na Santa Casa. E eu pensei, quero trazer isso para o Brasil, para a gente ter uma ideia de como que a gente pode fazer essa orientação parental, esse treinamento, capacitar e engajar os pais no tratamento dos filhos. E a gente está iniciando esse projeto, estamos desenhando para poder começar a coleta de dados. A gente ainda não sabe se vai fazer exatamente como o método é, todas as etapas, mas eu estou em contato com as autoras e elas flexibilizaram bastante, ficaram empolgadas em a gente ter uma coleta de dados aqui no Brasil, né, que é um país em desenvolvimento ainda. Então, estou em contato com elas lá nos Estados Unidos, com alguns autores também que fizeram estudos na África e na Índia, pensando nessa população em desenvolvimento também. E todos os resultados de todos os artigos sempre são muito positivos. Tem algumas variações em relação ao online, presencial. Então, é também um dos pontos que a gente está tentando pensar o que a gente vai fazer aqui pensando na população. Mas são resultados positivos de pais mais motivados, de pais felizes, pais confiantes. De que muitas vezes eu tenho essa questão no consultório. E ele falou uma palavra, o que é que eu faço? E aí são pais que às vezes perguntam demais. E aí aquela criança, mas eu já falei, para que eu vou responder de novo? Então são orientações simples que a gente pode dar em sessão com esses pais, em treinamento, que vai fazer toda a diferença. Inclusive, pessoal, a Heloísa, ela tá trabalhando nesse projeto, como ela acabou de falar, desenhando ainda, mas ela vai precisar de pessoas para participar desse projeto. Então, ela vai deixar aqui pra gente o contato dela, para que quem tem interesse, se vocês conhecerem alguém, se vocês assistirem aqui esse vídeo e tiverem interesse, entrem em contato com a Heloísa.
que assim que ela fechar todo o desenho do estudo dela, ela entra em contato e vê a possibilidade de vocês estarem participando desse projeto, que é muito interessante. Quem tem interesse, aproveitem a possibilidade, tá bom? Elô, passa pra gente aí os teus contatos. Tá certo. O Instagram é o fono.elonascimento e tem o WhatsApp também, que é onde eu organizo todos os meus atendimentos, entro em contato com os pais, tiro dúvidas também. Então, ainda não tá na época do projeto, mas quero tirar dúvida, quero marcar avaliação. É 11 958 55 5139, que é o meu WhatsApp profissional. E se vocês quiserem tirar alguma dúvida, como a Elô falou, entre em contato. E qualquer outro contato, informação, vocês podem também estar mandando para o nosso canal, Comunicação, Audição e Voz, que a gente, com certeza, nós daremos um retorno para vocês. Elô, estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje. Estou muito feliz por você ter aceito o convite, tá? E tá contribuindo com informações tão importantes para o que a gente está vivendo na atualidade hoje. Como a Elô falou aqui, já esse boom, essa incidência, né, de crianças com autismo. Então, são informações importantes. E com esse estudo agora que ela vai desenvolver, é mais uma possibilidade de um trabalho positivo na vida dessas crianças e na vida desses pais também. Sim. Obrigada, Elô. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Acho que vale aí uma informação, né, para quem está pensando em entrar nessa área, profissional recém-formado. É uma área de muito amor, então, com certeza, muito carinho, tem muita retribuição. Acredito que é a gente se encontrar também enquanto profissional, qual é a abordagem que eu gosto, qual é a que eu me sinto mais confortável, onde é que eu sou fonoaudióloga por inteira e posso ajudar e contribuir para esses indivíduos. E é cada dia uma surpresa e só maravilha. Na verdade, Elô, é uma troca, né? Sim. Não deixa de ser uma troca, principalmente trabalhar com criança. Sim, é uma troca. E acho que dentro do autismo, pensando no nível 3 de suporte, porque às vezes as pessoas acham que só nível 1 e nível 2 que vai desenvolver. E acabam sentenciando mesmo essas crianças de nível 3 de suporte. Não é fácil a gente atender, existem desafios, mas a gente cresce muito como profissional e não é sentença nível 3 de suporte, né? Acho que pais ficam uma orientação quando algum profissional sentenciar, nunca vai fazer tal coisa porque é nível 3 de suporte. Não acreditem, engajem, porque as crianças elas desenvolvem muito bem dentro das suas limitações, dentro das suas dificuldades, mas a gente tem sim sucesso terapêutico. Vocês estão vendo, pessoal? Isso quem está falando pra gente é uma profissional que trabalha, que tem experiência nessa área. Então acreditem na capacidade e até onde a criança pode evoluir. Obrigada, Elô. Eu que agradeço. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso terceiro episódio. Mais uma vez agradeço a vocês por terem assistido o nosso vídeo e as pessoas que querem participar também. Desde já eu agradeço. Esperem novidades, que nos próximos episódios virão coisas muito boas como a de hoje. Até lá!